muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí e também pelo... Como chama o negócio que faz vídeo? YouTube, isso! Também estamos no YouTube, também estamos no Spotify e todas as outras plataformas de áudio e vídeo que você encontrar aí nas suas internet. Gente, a última vez que eu falei com ele foi no Café Tequila, que era um bar que tinha aqui em Jundiaí, e aí fechou em 98. Mentira. Conversamos ali, a gente bateu um papo da sua outra banda, que não tem nada a ver com essa banda agora. Nada. É assim, é uma coisa completamente distante da outra. Eu ia falar uva e vinho, mas o vinho é igual, né? É que você falou da uva dos água e vinho, talvez. Uva e vinho, mais ou menos. Uva e vinho, mais ou menos. Só transmutou, só. Você que está na pegada da noite de tocar há 30 anos. 20, pelo menos, vai. Vamos entregar de novo, né? Não precisa. Não, já faz. Vai fazer 30. 28, vá. Cris, bem-vindo. Thank you very much. Comigo Gostei aqui. Da camiseta, hein? Ó, o spoiler. Olha aqui, gente. Coloquei uma peita de responsa hoje aqui do Black Pantera, que esteve comigo aqui. Se você não viu a entrevista, volte um vídeo que você vai assistir a entrevista. E eu não sabia. A primeira coisa que você falou hoje aqui foi que esse seu novo... Calma. O projeto antigo... Vercel. Tava uma coisa mais pura, iluminada. Espiritualizada. Uma outra vibe. Uma outra vibe. Foi no meio da pandemia que a gente se falou. Foi. Né? A gente fez uma live, né? Fizemos uma live, Zoom, né? Que tínhamos para o momento. Que tinha, e foi muito legal, na verdade. Assim, teve um feedback muito positivo. Depois eu até queria comentar uma coisa que, assim, eu me repito muito sobre isso tudo, mas não sei. Nada é à toa, né? Tudo vale a pena, independente de quantas pessoas você atinge. E naquela época, a Vercel foi criada realmente na pandemia. Sim. Mas a Gatilho, que é o meu projeto, o projeto não é banda nova mesmo, né? Gatilho Canhoto foi também criado na pandemia. Só que foi a parte lá do B. Foi o mundo bizarro que você fala assim. Uma era a luz, querendo realmente transmutar aquilo. Eu peguei o que aconteceu comigo de depressão. Quis juntar tudo aquilo e ter um trabalho realmente para luz. Só que teve muita revolta também naquela época. Com muita coisa que estava rolando. Gente defendendo o indefensável, enfim. E eu também escrevi muito sobre essa revolta, só que eu não coloquei isso para fora na época. Só deixei em formato de letra e poesia. Né? Escrevi também um livro de poesia nessa época. Mas nada muito virado para a luz assim, não. Só que daquela entrevista que eu fiz contigo, repercutiu e mais pessoas chegaram falando sobre depressão. Pelo menos 3 pessoas chegaram para mim. Uma foi comum, né? Uma porta comum. E uma foi muito importante, que ela falou assim, Cris, muito obrigado pelo que você fez, porque você salvou a minha vida, porque eu tava querendo fazer aquilo. Então eu falo, o que é sucesso, né? Eu dei entrevista um dia desse também para um outro portal. Epa! Mas não é a mesma coisa, né? Eles não levaram Black Pantera lá. Tudo bem. Aliás, muito fã. Aí vamos falar deles daqui a pouco também. Mas eu falei a mesma coisa. Porque o que é sucesso? Eu já me sinto um cara de sucesso. Porque alguém chegar pra mim e falar assim, cara, com a sua música eu não tirei a minha vida. Que é mais que isso. Independente se vai fazer sucesso, se não vai. Com a Gatilho, eu acho que vai ser o contrário. Acho que alguém vai ouvir. Às vezes não. Querer pegar alguém pelo pescoço. Porque assim, quando você passa por processos ali na tua saúde mental, você tem a luz e a sombra. Sim. E assim, para você caminhar em direção ao que a gente chama de luz, a gente não pode negar as nossas sombras. Não. Porque negar as sombras é absolutamente não lidar com aquilo que você está passando. Exatamente. Né? E saber... se conhecer, né, tá? Sim. Porque, tipo assim, a gente consegue só aprender, a gente tem a chance de errar, assim, aprender no amor, sim, aprender no exemplo que o outro dá, mas geralmente a gente só... pandemia passou, a gente não aprendeu nada com amor, coisinha do outro, a gente foi só na guerrilha. Só na paulada, e não tem como. Então, realmente, eu concordo contigo, a gente tem a treva dentro da gente, sim, mas... pra realmente ver que aquilo não é legal, tipo, e eu tive dentro de mim isso muito tempo, o ódio, sentimentos assim por pessoas, eu não queria entrar muito nessa seara, mas tem pessoas que estavam lá no poder que eu olho e falo assim, gente, minha vontade, eu não tinha um sentimento tão ruim por alguém assim, sim, desde então, só que isso começou a cultivar um ódio nas pessoas, sabe? Sim. Isso que me revoltou.
Porque era um período que eu falei assim, gente, acho que essa é a hora realmente de todo mundo se dar a mão. Não, gente, vamos... Cantar We Are The World. Uau, né? Aquele livro Mas, da assim, Bíblia, né? Com o tigre. Os testemunhos de Jeová, né? É o tigre, o girassol, a criança. Mas não rolou uma treta geral fundamentalismo, olha, né? De todos os lados. Isso que me revoltou. Eu confesso que eu tinha ali, em algum lugar de mim, uma esperança quase pueril de que alguma coisa a gente ia reconhecer dentro do isolamento, né? Porque é um pouco olhar pra dentro. Totalmente. Foi isso, né? Eu falei, bom, vai ter a galera... Porque, assim, ninguém consegue se revoltar de barriga vazia. A primeira ordem é, né, como que as pessoas vão comer. Exatamente. Então, era uma preocupação minha, assim. E depois as pessoas vão levar seus demoninhos pra terapia, porque pra mim tá tudo bem você ter sentimentos ruins. A gente não pode viver numa good vibe, porque o mundo não é good vibe. E não existe isso, não existe isso. Nós não somos. Não rola. Então, eu sempre tive muito preconceito com a positividade tóxica, né? E achei que a pandemia fosse nos trazer ferramentas ali pra entender melhor o ser humano e tal. E, cara, virou gente invadindo o Congresso e cagando na máquina da impressora. Pois é. Então... Macaco, assim. Não, nem macaco faz isso, gente. Macaco não viu, não é uma loucura mesmo, sabe? É o tal do fundamentalismo. E hoje... E tá caminhando para um lado um pouquinho pior agora, né? Você começa a ver... Eu não sou o cara que fica acompanhando muito o lance de Instagram, essas coisas. Eu confesso que eu sou um pouco atrasado para isso. Mas eu tento acompanhar até por causa dos projetos, das bandas e tal. O que eu mais vejo hoje, por exemplo, agora virou um lance religioso, né? Teve um pastor um dia desse que falou uma atrocidade lá, que para mim é uma atrocidade. Só que às vezes eu não sei o que é pior. Ele falar aquilo... Ou eu leio que tem uma galera defendendo o cara falando aquilo. Aí, enfim, esse assunto até caiu no pessoal da banda. Nem todos têm a mesma opinião que eu, politicamente falando, socialmente falando. Pessoas extremamente do bem, mas cada um viu um pouco diferente. E eu falei pra eles, gente, de verdade, eu tenho minha opinião, isso não vai mudar. Você tá falando da Vercel aí? Não. Também é Vercel. Também. É que a Vercel, ela não entrava muito nessa... Porque a Vercel quis entrar mais pro lado introspectivo. É mais tipo assim, gente, era mais vida e morte. A Vercel foi mais isso. Nessa pegada, gente, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu não sei se um ente meu vai estar aqui amanhã. Então a Vercel não tinha revolta. Na verdade, a Vercel, eu queria expor os meus medos. Eu não queria ir embora. Eu queria que o meu amigo não fosse embora, que a minha família não fosse embora. E eu queria expor isso, que a gente é todo mundo também de luz. Só que exatamente combinou no mesmo período, onde que eu tinha o yin yang, né? Sim. Ao mesmo tempo que eu queria encontrar minha luz, tinha dia que eu queria acordar. Tanto que, assim, quantas pessoas não ficaram com depressão, quantas pessoas não brigaram, quanta família não terminou, quanto casamento não terminou porque foram obrigados a viver no mesmo teto e geralmente não viviam por tanto tempo. E pra mim foi isso, foi a música. Então eu tive a Vercel e eu tive o início da Gatilho Canhoto. Que eu falei assim, gente, igual você falou, nem tudo é luz. Só que naquela época eu tava muito revoltado. Tanto que eu tive que fazer uma triagem nas letras minhas. Pra não ficar autocensura que chama. Autocensura, pra não ficar uma coisa muito explícita, assim. Porque assim, pra mim, falando de política agora, ninguém é santo. Não. Ninguém é santo. Eu não sou capaz de falar assim, esse é bom, esse não é, esse é ruim, esse não. Mão no fogo, não. Não consigo. Não. E foi esse papo que a gente teve da banda agora, Gatilho, porque a Vercel, na verdade, a banda, ela parou, né? Cumpriu sua função social. Cumpriu a função social. Momento. Rola ainda, muita gente escuta, me chama e tal. Mas foi a fase dela. A outra Gatilho, a gente tá falando mais por causa de tudo isso. Só que os meninos, eles são muito ponderados. Muito mais do que eu. Tipo, Cris, trava um pouco. Não me censurando, não é isso. Mas muitas vezes eu peço ajuda pra eles. Gente, eu tenho esse fogo de querer falar, meio que quem é compositor é assim. Ou um artista, no modo geral, você tem que falar, parece que a gente tem uma necessidade de colocar realmente você é meio refém do papel e caneta ali, total, né? refém. Não é de celular agora, às vezes aqui também. também. Mas total refém. Só que realmente eu vejo que não é tudo que a gente pode também pôr pra fora, porque nem tudo pode ser a minha verdade, pode ser naquele momento a minha verdade. Mas depois eu posso olhar assim, não, cara, não é isso aqui. E quando você joga isso pro mundo, você tem uma responsabilidade. Eu falei, não posso ser igual aquele que eu
que eu julguei no passado. Eu tenho uma responsabilidade. Eu vou chegar num público, se é para 2, para 3, para 4, para 2 mil, para 20 mil, eu tenho que ter a mesma responsabilidade que eu escrever ali, o cara pode ter como verdade fazer. Foi o que aconteceu. Um imbecil lá falou um monte de atrocidade e um monte de gente vai assumir, não, verdade. É isso Enfim. mesmo. Sai todo mundo da gavetinha, né? Sai todo mundo do armário ali. Não que a gente não tenha que se posicionar. Eu acho que sim que a gente tem que se posicionar. Mas tem várias formas de a gente fazer isso. Né? Tem a forma bruta, e eu acho que na brutalidade não se resolve nada. Né? Tá aí o exemplo que a gente teve. Não adianta. Sim. Eu acho que em forma de... Falando igual poeta agora, músico do amor, Olha, Flower ó, Power. a luz voltou. Essa é a minha câmera. A luz voltou. A luz voltou. Em forma de amor mesmo. Tentar, mesmo na porrada, você consegue passar uma mensagem boa. A gatilho é isso. Gatilho tem gente que eu dou uma xingada, chama FDP, que abre, por exemplo, o disco. Mas é realmente mostrando o quanto aquele cara é um... Posso falar palavrão, né? Enquanto ele é um filho da puta, realmente. Só que eu desenho na letra o porquê que ele é um filho da puta. Se alguém um dia defender o cara da minha letra lá, eu falo assim, irmão, aí eu vou falar mesmo. Porque rola esse momento, né? Rola esse momento das pessoas defenderem coisas que são... indefensáveis mesmo. Barbárie. Pois né? é. Coisas que já foram superadas na época da Inquisição. Sei lá, então... né? Não tem como. Tem coisas que, assim, quando você fala de lutas e há formas de lutar, eu também acho... Eu tenho pra mim que às vezes a gente tem que ser pedra e quebrar vidraça quando necessário. Na maior parte das vezes, e é o que eu tento levar pra minha vida, a gente tem que ser água. A água ninguém para, Bruce cara. Lee. Vai ali, ó, na frestinha, vai no... Sabe? E ela vai tomando conta, né? Então eu penso muito nisso pra vida também, e nessa forma de ser posicionada. Não falo nem militante, posicionada. É isso. Mediante a vida. É óbvio que se eu ver um caso de um racismo, uma homofobia, eu que sou uma mulher branca, eu vou colocar meu corpo pra jogo. Naquele momento eu preciso... Porque isso não é nem militante, isso daí é você ser humano, né? Então, assim, tem coisas que não dá, entendeu? Não tem como. E aí, às vezes, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e aí você toma frente de situações. É a luta. E assim, e a luta começa no mínimo, né? Você não aceitar mais aquela piadoca do coleguinha na mesa do bar tomando uma breja. Nem que você seja o chato, a chata, não importa mais. Ah, porque não pode, porque não sei o quê. Não pode, meu. Cara, é assim, a gente fala somos duas pessoas brancas aqui, entendemos o nosso privilégio social. Mas no caso de estar com homens na mesa do bar, passando foto vazada de mina... É velado, sabe, mas assim, rola. Rola muito, muito. É que tem que existir a luta, é o que eu sempre falo. Não importa o que é assim, se for de uma coisa realmente feita por amor, para defender uma classe, uma pessoa, um nicho, você vê que realmente são pessoas sofridas, pessoas que têm a sua dor ali. Não importa se você sente ou não, você tem que defender. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, tentando ilustrar o que eu estou falando. Antes de eu ter 2 filhos, eu não sabia nada sobre o autismo, sabe? E meus 2 filhos são autistas. Então, a hora que eu comecei a entrar nesse mundo, só aí que eu comecei a ver o quão sofrido é para a maioria, tanto dos pais, né? Para a maioria dos pais, ter filhos na situação de autista. E adultos autistas que não tem ninguém para correr, são jogados no mundo, sabe, tidos como loucos, alguma coisa. Você fala, gente... Não tem diagnóstico, né? Não tem. Agora, graças a Deus, está caminhando pequenos passos, tá? Sim. Mas que eu falo, foi a pequena luta lá atrás, que muita gente chama de mimimi hoje, que hoje a gente, os especiais autistas, não só autistas, mas especiais no geral. Crianças atípicas ali. Os atípicos, no geral, têm um pouco mais espaço. E tem um CID diferente dentro do sistema de saúde. Exatamente. Né? Porque é um CID que você muda, que você transforma a vida de milhares de pessoas. Transforma a vida. E de cuidadores também, cuidadores. Né? Porque muitas mães também são abandonadas. A maioria pelos pais quando nasce uma criança atípica, né? Tudo, assim, é triste ver, mas eu fico feliz de saber que isso aí realmente tá ficando melhor do que era antes. Sim. O meu filho mais velho tem 13, ou seja, há 13 anos que eu tô nesse mundo, basicamente, foi bem no começo que a gente viu, e em 13 anos pra cá, foi lento, mas já teve uma luta. Já teve uma evolução. Vai? E eu dei esse exemplo pra quê? Porque, você imagina, meus filhos são 2 filhos brancos, você olha pra eles,
ninguém de olhar vê nada, mas a gente já sofreu preconceito em relação ao autismo deles no restaurante, por exemplo, no hospital, por exemplo. E assim, é uma coisa tão doída. Quando a gente sofre preconceito, é fácil falar isso porque nunca sofri. Mas quando um filho sofre, é a pior coisa do mundo. Agora você imagina, essas tantas pessoas que sofrem de tantas formas, né? Até hoje é muito fácil ficar tirando sarro também de obeso. Você entra aqui, é piadinha com obeso, é piadinha com os negros, pretos, com LGBTQIA+, tem tudo. E quem faz as piadas hoje fala assim, é puta bobagem, na minha época podia fazer. E aí vem a bandeirinha de liberdade de expressão, onde o sujeito acha que cabe e pode tudo. Exatamente, mas eles falam isso como, tipo assim, não, ninguém sofria antes. Como ninguém sofria? É que talvez ninguém, não era você, é que ninguém falava, né? E eu prefiro ainda, às vezes no exagero, fazer uma defesa em prol realmente de quem precisa e passar por muitas vezes militante, muitas vezes fundamentalista, do que deixar passar uma coisa injusta, sabe? Sim. Porque se eu tiver errado, uma hora alguém vai provar pra mim que eu tava errado. Não, você exagerou, não era por aí, e eu vou aceitar se eu tiver errado. Mas tem coisas que a gente sabe que não tá. É que o Brasil, especialmente, a extrema-direita se juntou com o conservadorismo. Sim. Né? Em outros países é diferente essa conjunção ali, sim, né? O liberal é liberal na economia, nos costumes, enfim. Quando você vai estudar o liberalismo econômico no Brasil, não. No Brasil você consegue fazer uma maçaroca de tudo, né? Então, a partir do momento que você tem uma Constituição Federal de 88, que é uma Constituição cidadã, e você defende o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à saúde, logo você é comunista. É isso. E assim, não há quem tire da cabeça dessas pessoas que você lutar por um estado de igualdade, de bem-estar social, né? E aí eu fico brincando, bonitinho mesmo. Outro dia eu fiquei muito puta e eu sempre falo isso porque moro perto da Caixa Econômica na 9 de julho e vira e mexe, tô virando ali. Ali tem muitas pessoas em situação de rua. E aí tem caminhonete parada, distribuindo marmita e tirando foto. Falei, os caras com os mendigos instagramável da 9 de julho, né? Aí é o fim da picada, Ninguém quer justiça social. Exatamente. Eles querem fazer a fotinho, né? Quer fazer... Angariar likes, enfim. Mas na hora de bater, vai lá no Padre Júlio Lancelotti xingar, sai daqui, né? Enfim. É a tal da vaidade intelectual hoje, assim. A turma, ela quer não só fazer, ela quer mostrar que ela faz, ela quer mostrar que ela sabe, ela quer mostrar que ela tá com a razão. Só que no fundo das coisas, no fim de tudo, é tudo uma coisa muito vazia, né? Não tem uma verdade daquilo. E assim, o grande problema pra mim, tá? É assim, se a turma soubesse o que estivesse falando, brigando por uma coisa, você acabou de falar assim, você acredita no que o Estado, não, você é comunista, não, você que não sei, não, você é bolsonarista, cara. Hoje o fundamentalismo tá acabando, deve estar mais, não só aqui, mas aqui virou um polo que eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi isso também. Eu nunca tinha reparado, ou não tinha reparado, ou não eu acho que não existia mesmo isso. Não, do jeito que tá hoje, porque assim, acompanho política há bastante tempo, assim, né, mas... Desse jeito eu nunca vi, realmente virou lado A, lado B. Sim. E eu não quero ouvir o que você fala, eu também não quero ouvir, você faz o L ou o seu mito. Sabe, gente, não é por aí, porque ninguém é só isso, sabe? Tem os idiotas? Tem um monte. Tem um monte. Mas tem gente que tem um viés mais pra direita, um viés mais pra esquerda, mas você consegue conversar. É que a hora que você vai pra uma conversa dessa, parece que você tira a pessoa da jaula e vai te pegar e vai te matar se você falar alguma coisa que não convém. Eu tô fazendo repescagem das minhas amizades agora, porque eu rompi com um monte de gente, agora as pessoas estão mais ponderadas nos discursos. Aí você vai trazendo pra perto de novo, né? Assim, fazendo repescagem. É uma repescagem das amizades, gente, porque às vezes, assim, só o discurso daquela pessoa é tão agressivo que eu não quero me alimentar daquilo. Porque eu também já tenho meus ódios. Os demônios estão ali. Os demônios estão aqui. Gente, eu falo, não preciso disso pra me alimentar. Não preciso beber dessa água. E porque faz mal pra gente também, né? A questão é, pra mim faz pelo menos, né? Pra mim faz mal. Eu tive uma conversa com um amigo meu um dia desse, eu falei justamente isso, que teve, logicamente, um ou outro que vai se afastando da gente por eu me posicionar um pouco mais. E eu falei pra ele assim, eu acho muito triste, e acho triste, não fico bravo, nada. É saber que amigos meus de 20 anos, 30 anos juntos, hoje não querem mais falar comigo por causa de uma opinião, eu nem vou falar política, mas uma opinião social que eu tenho. Fala, gente, tudo que a gente passou, o bem que um fez pelo outro, porque antigamente ninguém via isso.
Se um tivesse sido assaltado, ele estava na bala na frente do outro. E agora, por causa de uma opinião social, política, o cara não presta mais. Você é o socialista, você não sei o quê. Sabe, começa... Então, é essa triagem que eu também faço. A gente é cafona chamar de comunista. Eu acho cafona. Puta, eu acho cafona tanta coisa que... Falávamos sobre e volta, né? Corta. O outro cortou, tinha um cacho de uva. Cortou, agora tem o uísque. Tinha o uísque, né? Tinha. Falando desse lance do fantasma comunista. Que tudo, a gente agora leva tudo aos extremos, né? Também acho que a gente ficou muito sensível às conversas, né? Sim. Antes a gente, uma coisa ou outra a gente tolerava, dava risada, agora as coisas... Não dá mais pra passar pano, né? Não, tem coisas porque, que não dá mais. Tem policial com o joelho na garganta, matando gente inocente. Exatamente. Não, tem muita coisa que não dá mais pra passar pano, sabe? Esse é um dos exemplos, né? Mas eu falo hoje, o preconceito, talvez pela máquina hoje chamada direito de como que é? Liberdade de expressão, que é uma arma isso daí, porque liberdade de expressão hoje, na mão de um cara mal intencionado, ele fala assim, não, mas eu posso falar isso daqui, porque você vai me calar, se você me calar é censura. Ou seja, tem umas atrocidades que eu ando vendo, tipo assim, não, mas isso aí é censura. Gente, pelo amor de Deus, você não pode falar que você tem que matar outra pessoa. Isso pra mim já... Anúncio de um crime. Você tá aqui propagandizando um crime. Romantizando um crime. Não é censura. Então, tipo assim, hoje tá tudo muito latente. Eu não sei. Eu acho que... Não sei se o povo brasileiro ficou tanto tempo encruado, talvez, sabe? Naquela faceta do povo sofredor e gosta de festa. E uma hora abriu a caixa de Pandora... Tipo assim... Mas, Cris, eu acho que tem a ver com a própria construção do Brasil, né? Porque daí você tem uma invasão portuguesa e dizima os indígenas, e aí você perde todo um histórico cultural. Na sequência vem ditaduras. Aqui foi o maior núcleo alemão na época do nazismo. Sim. A gente teve uma abolição da escravidão, onde não teve reforma agrária, que era o maior pleito. Na sequência... inúmeras políticas para que o povo preto não conseguisse comprar terra, não conseguisse estudar, não tinha acesso à escola. E aí a mulher branca lutando para trabalhar fora e a mulher preta já trabalhando fora há 1000 anos. Então a gente tem uma história que a gente nunca visitou de verdade. Sim. Aí a Lei Áurea. E depois no dia seguinte chega um navio dos italianos, igual da Globo, que veio bonitinho, né? Que era o Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio. E veio pra cá, pronto. E aí o Brasil é um grande país italiano. E a gente não conversa sobre as pessoas que ficaram aqui à margem. Quem já estava aqui, na verdade, desde o começo, aqui, né? Quem foi explorado, né? O sistema carcerário brasileiro é majoritariamente preto porque tem uma política voltada para prender pessoas pretas. Por que não legaliza a maconha? Né? A maconha é um caso muito emblemático de racismo mesmo, né? Por que não prende as velhas que usam boldo? Prende as velhas que usam boldo, gente. Prende, devia aprender mesmo, porque boldo ninguém merece. Prende as velhas do boldo, que você vai ver só a revolução que vai acontecer nesse país, né? Mas é isso daí mesmo, assim, a gente tem a história é sociocultural isso daí, sabe? Histórico-cultural, que é um país novo, tá? Por mais que seja, é um país muito novo. Sim. E a gente tá vendo isso, tá? É uma transmutação realmente, né? O povo, ele mudou, ele não é mais um povo pacato, né? Só que esse não ser pacato hoje me assusta, porque você não precisa ser pacato no tipo de palavra jocosa ou pejorativo, mas de querer tentar revolucionar de uma forma não tão intensa, não tão violenta. O que eu vejo, posso estar muito enganado, é que a violência ela está muito instaurada hoje entre o povo. É uma guerra civil no Brasil hoje. É isso que acontece. E ninguém tenta estudar um pouquinho mais sobre justamente a história do nosso povo, quem sofre, o porquê que sofre, por que que existe. Gatilhos, né, anteriores. Exatamente. Até por isso que a banda chama Gatilho, porque é justamente
gatilho, o canhoto, ele vem muito, sim, por causa da minha posição, mas muito mais do pejorativo mesmo, porque tudo que é de esquerda é ruim, tudo que é... O jogador que joga mal, ele tem 2 pés esquerdos, porque quem escreve com a mão de esquerda é do demônio. Eu sou do demônio! É. Eu sou do demônio! Metaleira! Tainã é Estrada da Manhã, que é Lúcifer também. Tá vendo? Tá vendo? Vou Tudo embora. aqui, ó. Então é tudo Não isso. vai mais. Não vou. Fogo. Queima, né? Então é isso, cara. É muita. Não sei. E eu tive essa vontade, agora só puxando pra gatilho um pouco, de eu também expor um pouco essa minha raiva que eu tava sentindo. Mas a gente nem isso eles conseguem fazer direito. Fiquei fofinho expondo minha raiva. Os ursinhos carinhosos Os pondo ursinhos fogo na carinhosos, casa. E eu tento ser ponderada, porque realmente eu não acredito no poder da violência, nunca vou acreditar. Eu acho que você não tem que xingar, você não tem que humilhar ninguém. Você pode colocar a tua verdade, pode não, você deve colocar a sua verdade, mas de uma forma que, tipo assim, você queira engrandecer ou ensinar ou alguma coisa para outra pessoa. Não a força. A gente não tá falando de João Gilberto no seu banquinho volão, Não. cantando fogo nos racistas. Não é sobre isso. Não, mas essa música é sensacional. Aqui, ó. Aliás, é sensacional. Tá aqui desse lado? Aí. Já aproveitando o gancho, eu conheci eles faz pouco tempo, eles acho que já estão numa... Falando Black Panther agora, tá, gente? Eu acho que é a maior banda de expoente nacional hoje. Acho. Até porque eles estão fazendo show no mundo inteiro aí. Estiveram aqui hoje, tô morrendo de inveja, queria estar aqui. Nossa, olha, foi à tarde. Que decadência, hein? Black Panther pra Cris da Fré. Olha como minha Jesus do vida é céu. vasta de pessoas incríveis. Como é vasta. Mano, e Cara, assim, eles são espetaculares. E eu ouvi, né, essa música a primeira vez assim, cara, esses caras são foda. Esses caras são foda. Mas posso falar uma coisa? É o mesmo brilho nos olhos dos caras que estão 10 anos na estrada. É o mesmo brilho nos olhos que eu vejo em você contando. Porque assim, cada um tem uma caminhada. É isso aí. E se o cara vai lá, faz uma música, faz um trampo pra gravar, é porque aquilo tem um valor imensurável. Não dá pra comparar. E o que vale mais? Óbvio que Black Panther tem um contexto. Os caras são também do interior de Minas. Tal qual somos do interior de São Paulo. Exatamente. Né? E eu achei muito foda ouvi-los. Porque manda foda, tô com um monte de festival, Rock in Rio, não sei o que. Problematizamos esses lugares que eles tocaram também. Sim. Mas não existe espaço vazio. Né? E uma banda de Exatamente. punk rock, hardcore, metal preta, só Devotos do Ódio, que eu me lembre, assim. E aí tem o Clemente, tem... Internacional teve o Living Color, que também Living tinha... Color, foda, Body Count. Que Body eu ouvi Count pra caralho. que eu ouvi ICT, pra caramba. cacete. Então, assim, você tem alguns expoentes, mas dentro de um grande cenário, metal quase não tem. Não tem. Não Então, tem. assim, no Brasil, eu acho super importante ter uma banda com 3 caras pretos regaçando e passando mensagem. Não, isso que eu paguei um pau, porque há acho tanto incrível. tempo, talvez o Devotos, não sei. Devotos. Deve ter mais aí, eu até peço perdão, mas que teve um... Não, Sepultura hoje tem um vocal preto, O Derek, sim. maravilhoso. Não, mas no intuito que eles vieram, Não, acho né? que não. Viu? Aí vem mais uma questão do rap, né? Sim, Aí você tem mais a escola do rap fazendo isso mesmo, exatamente. de passar essas mensagens. Mas assim, eu acho importante ouvir as histórias e a motivação por que você tá fazendo uma música. Né? Não é à toa, né? Porque assim, você pode muito bem ter suas 15 bandas que tocam na noite, tocam em casamento, Sim. debutante, velório, tudo. Leva seu dinheiro Velório pra casa. nunca rolou. Seu primeiro velório é hoje. Pelo amor de Deus. Velas. Quase que foi. Quase que foi. Vai engasguei aqui, engasgar. ó. É isso, gente. Tenho amigos que vão tocar no meu velório. Pelo amor de Deus. Mas seria muito mais fácil não se comprometer. É. Porque ficar num lugar morno, neutro, é sempre mais confortável. confortável. Né? Ainda mais com 2 filhos, para cuidar com outros problemas, para pensar nessa vida, outras lutas. Exatamente. Né? A luta de ser um pai atípico, Sim. ser músico, que essa doença não passa Não na passa, sua vida. não passa. Eu achei que ia passar, juro, mas não passa. Eu acho que na vida adulta isso vai passar. Não, Nada, né? fica pior até. A gente fica mais besta, não sei. Mas, assim, ter esse propósito ainda eu acho muito foda. É. De justamente olhar isso. Você sair desse lugar de luz, onde você tava querendo trazer conforto pra você, numa primeira instância, Sim, e depois sim. pra quem te ouvia. E agora, nesse novo projeto, organizando o ódio, que eu acho importante É isso daí. organizar o ódio. Eu acho que era um dom que a gente deveria nascer
né? Que faz parte de Sim. organizar os sentimentos. Como que a gente organiza as coisas que a gente gosta? Quando a gente é criança, como a gente vai validando quais são as sensações que pode ter, não pode ter, que tá frustrado, que é frio, é calor, é fome. Eu acho que organizar o ódio nos ajuda também a se compreender enquanto sujeito nesse mundo de 8 bilhões de pessoas. Exatamente, e para não ficar doente também, né, tá? Porque assim, quanto mais a gente guarda pra gente, e eu sou prova viva disso, viva, graças a Deus, Ainda bem. mas quanto mais a gente guarda tudo isso pra dentro da gente, vai pegando o corpo, a alma, a mente, pega tudo. Então você tem que colocar pra fora. Não gosto de cagar regra, mas tipo assim, a pessoa que fica guardando isso é a pessoa que realmente fica doente. Não precisa sair xingando todo mundo, brigando todo mundo, mas escolha alguma forma de realmente colocar isso pra fora. E a arte é de catalisar isso. De catalisar isso daí. Vai pintar um quadro. É isso. Vai varrer uma calçada. Qualquer coisa, faz o bem, faz uma caridade. Você tá puto, nem que você faça... tô puta, vai lá, faz uma caridade, faz alguma coisa. Tenta transmutar esse ódio, porque o ódio ele existe. Não adianta, ele tá no peito de todo mundo. Sim, a gente se revolta com coisas o tempo todo, sabe? Eu acho bom sentir ódio, porque a gente chama de ódio genericamente, mas indignação. Eu sinto ódio quando eu vejo uma cena, mas é ódio a palavra ou estou indignada com aquilo? A gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar com os absurdos. Exatamente. O ódio é uma palavra muito forte. Sim. Até eu que eu trabalho numa parte mais espiritualista e tal, é uma palavra que nem é muito boa falar, mas não quer dizer que não exista, né? A grande verdade, mas é o que você falou, é uma inquietação, é uma irritabilidade que pode se tornar, sim, num ódio se a gente não cuidar daquilo, né? E antes que surja esse ódio, porque do ódio de bom, de verdade, duvido que tenha. A única coisa boa é que ele pode nos transformar. Sim. A gente aprender com ele. Falar assim, bicho, ó. E eu aprendi muito nessa época, por exemplo, da pandemia. Acho que muita gente aprendeu. Porque eu lidei com o Cris mais ou menos. Vou falar bom, porque bom também é exagero, né? Rutinha Raquel aqui, ó. Rutinha Raquel. E o Cris revoltado. Realmente revoltado. Sabe? Tanto que na minha revolta, viu? Eu falei, não, eu não quero ser essa pessoa. E essa pessoa não vai ter lugar nessa terra aqui. Não gosto do que eu estou vendo. Não gosto do que eu estou vendo, não gosto do que eu me tornei. E toda vez que eu faço uma coisa além do meu limite que eu coloquei para mim, de raiva, de ódio, de braveza, eu não fico feliz comigo, eu me arrependo. Então é aí que a gente aprende. Sabe, fala, gente, até aqui eu posso ir. Depois dessa parte, eu prefiro não ter razão, eu prefiro ter paz. Mas você entende como a linha é tênue entre, tipo, se posicionar, não posicionar, ser bom, ser mal? O tal do equilíbrio que todo mundo fala, o importante é ter equilíbrio. Realmente, é importantíssimo ter equilíbrio. Vai conseguir você ter um equilíbrio no mundo doido que a gente vive aqui. É muito difícil, tá? Então, assim, é importante a gente, pelo menos hoje, fazer o que a gente acredita que seja o certo. Porque daqui pra frente também é um papo meio, como fala? Meio Nostradamus, não é? Daqui pra frente... É meio Chico Xavier. Mas eu gosto muito desse. Mas pode mudar. Eu acho, por exemplo, que a gente vai chegar num momento da vida em que a gente vai achar um absurdo a gente ter comido carne animal. Pode ser que a gente tenha um racionamento de carne, sei lá. Sei lá, dá alguma zica, não tem mais. Mad Max, sei lá, proibido comer animais por algum motivo, alguma doença, Sim. vaca louca, sei lá. E aí vai fazer carne de esponjinha de laboratório Sim, e as pessoas vão viver felizes comendo isso. É aquilo ali. E a gente vai olhar pra trás e falar, nossa, que absurdo. Pois é. Que se comia carne, que se sacrificava animais, sei lá. Tem tanta coisa que a gente naturaliza hoje, assim como naturalizaram tantas outras coisas, Sim. que hoje a gente acha um absurdo, né? Sim. Uma coisa bem básica, assim, tem o quartinho da empregada. Quantas vezes na minha infância eu não ouvi isso? Não, e era a coisa mais comum do mundo. Mais comum do mundo. Mais comum Tinha do uma mundo. doméstica que trabalhava em casa, assim, né? Você acredita que era criança, eu também era criança, até um pouquinho mais velho que isso. Pra gente aquilo não soava... Não, porque a gente não tinha... A gente foi... Tava condicionado que aquilo era certo já. Exatamente. Aí vem hoje um cara querendo com toda a razão do mundo, geração de merda, seus mimimi. Cara, não é por aí. Não é isso. É que você cresceu achando que aquilo era a coisa mais natural do mundo.
sorte nossa hoje, eu vejo isso, eu tenho essa opinião, da gente estar conseguindo enxergar isso. Nossa, eu acho maravilhoso. Sabe, tem gente que não Fazer parte enxerga. da geração que tá conseguindo dar um passinho além da Eu geração ainda acho isso, que a gente está dos nossos evoluindo. pais. Eu Eu não também consigo acho. ver que a gente, que nunca essa geração foi tão ruim, tão fraca, que não sei o quê. Eu vejo muita gente fraca, mas do outro lado. Sim. Os mais fortes eu vejo as pessoas mais fracas. Porque é difícil você mudar uma opinião, é difícil você abrir mão de coisas que são conceitos sociais que rompem dentro da sua própria casa. Pois né? é, como que você vai quebrar isso daí com uma coisa que você fala, não, é isso, eu vivi isso daí, como que isso aí tá errado? Vivi até agora e era assim antes, era assim antes. Violência doméstica, outra coisa, né? Que a gente Não, aí já marido entra e no mulher, meio. ninguém mete a colher, enfim, tantas coisas que a gente ouviu os jargões e via na televisão. Cris, a gente viu uma mulher deitada e o povo comendo sushi na mulher no domingo, à tarde, assim, com Pois a família é. inteira. E era lindo. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. E era aquilo que todo mundo assistia. Inclusive, é tão louca a parada que, inclusive, as mulheres assistiam aquilo. Sim. Porque até para as mulheres na época, com certeza na época muita mulher se revoltou com aquilo e muito homem se revoltou, mas a grande maioria tinha aquilo como normal. Isso é entretenimento. Padre Marcelo Rossi no Gugu e a mina dançando no bambolê, No camiseta bambolê. molhada atrás. Cara, viu? Mano, Ou a é gente- surreal a gente- isso aí. É um país que É precisa de surreal. terapia. Se a gente é louco hoje, a gente não é tão culpa. Psicanálise, gente. Olha, a gente se salvou de muitas Se coisas. salvou, sei lá, estamos sequela e não estamos vendo também, né? Pode ser, e pode ser que escrever seja uma sequela disso. Provavelmente seja. Quando você decidiu Não é. gravar aquelas músicas que nascia junto com o Vercel, mas não cabia no projeto, Sim. o caderninho de capa clara, o caderninho Ficou de lá, capa escura ficou lá. A Bíblia do Mal. A minha Bíblia do Mal. Esse ano foi tudo muito novo. Eu tava decidido a não gravar mais nada meu. Porque assim, uma hora, não só a grana, Grandes decisões da humanidade. Grandes, Nunca mais vou gravar nada. Faz o quê? Tá no estúdio. as bobeiras da humanidade. Nunca mais vou fazer isso. Porque assim, quando a gente gravou o Vercel, eu falei assim, olha, eu me orgulho demais desse trabalho. Ele ficou lindo mesmo, ficou bem delicado, Muito, ficou sensível, ficou, puta, uma musicalidade linda mesmo. Foi um trabalho maravilhoso, assim, a galera da banda, eles me abraçaram porque eu tava naquela fase Aham. maldita lá. Mas enfim, maldita não também. Se não fosse essa fase, eu não Sim. tinha, sei lá, 2 discos. 2 discos. E eu tô bem melhor, assim, na minha mente. Mas enfim. Aí passou, falei, gente, de verdade, entrar em estúdio de novo e gravar, e você gasta dinheiro pra quê? Aí vai aquela pergunta do pra quê. Pô, pra que a gente faz tudo isso? Mesmo sabendo que alguém já falou, não, cara, sua música me mudou, tal, não sei o quê. E eu sempre lembrava desse episódio que a gente gravou lá o vídeo, e a pessoa falou pra mim, cara, você salvou a minha vida. Eu falei assim, gente, uma pessoa já é bastante coisa pra mim. Se eu conseguir ajudar uma, eu vou tentar ajudar outras. Só que assim, depois disso também, a minha parte de compositor, ela ficou um pouco encruada, porque tipo, a vida também é correria, né, tá? A gente tem tanta coisa pra fazer, tantas outras. Tem 15 empregos pra poder viver da Tem arte. 15 empregos, mais ou menos isso. O pai do Cris, né? Do Cris, seriado, eu o pai sou do o Júlio. Cris. E o tempo que a gente tem hoje é muito curto pra tudo. Ainda mais com família. Meus moleques começaram assim, pai, mas você não fica em casa. Pai, cadê você? Ou seja, tá em casa, vou me centrar pra família, cara, pra eles. Eu tenho que fazer isso daqui. Só que não adianta. Músico é aquele bicho chato, bicho teimoso, que começa, não, preciso escrever. Aí eu tal do caderninho. Aí comecei a escrever e não ficava nada bom, nada bom. Aí eu lembrei do bendito caderninho lá das antigas. E eu ia gravar pra Vercel. Eu falei, vou fazer o Vercel lá do Negro da Força e lá do Star Wars lá, né, que eles falam. Falei, não cabe. Essas músicas da Vercel não cabe nesse negócio tão de luz, não. Eu vou voltar às minhas origens, que é o punk rock. Que é da onde eu vim, né? Quando eu era moleque, com meus colegas, primeira banda, tinha 13, 14 anos, tocava o quê? Ramones, Sex Pistols, Misfits. Falei, cara, eu vou voltar às minhas origens, porque foi lá que começou realmente a minha visão, talvez, sociopolítica do mundo. Cara, eu sempre falo, o punk rock me trouxe isso também. Tipo, Foi. a calçada do Bar do Bilé me trouxe muito mais leitura do que o Ana Paz. Exatamente. De O Bar do Bilé, conhecer- por exemplo, foi meu berço lá. Sim. E é exatamente isso.
trouxe talvez mais, não sei, mais informação, mais conhecimento de pessoas. Mais diversidade. Mais inclusive. diversidade. A cultura punk, na verdade. Aliás, quem quiser se interessar... Aliás, quem se interessar e não quiser se interessar... Tem 2 documentários excelentes hoje, Netflix, né? Acho que até YouTube tem. Um que é o Gastão Moreira que fez, Botinada. Maravilhoso. E um documentário do Ariel, que era um dos caras precursores do Napalm. Não, tem outro. Tem o do Napalm, que é espetacular. Também. E tem um que é do Ariel mesmo, que é um dos caras pensantes do movimento punk no Brasil. Aí você percebe o que lá atrás, os caras em 1981, 82... O que eles tentaram fazer é quase o que hoje o Black Pantera está tentando fazer. Ele está tentando desbravar um terreno, tanto mato. Sim. E os caras fizeram lá atrás, o Black Pantera está tentando fazer hoje. Então, os caras são mais pro metal. Mas a primeira vez que eu vi o Black Pantera, eu falei assim, os caras são punk. Eu entendi os caras como punk também. Esses caras são punk pra mim. Eu achei muito punk. A temática que eles estão fazendo, levando pancada que eles estão levando a doidada. É um hardcorezão, assim, sabe? Eles têm influência até de Rage Against, eu vejo alguma coisa assim, mas os caras são... Desde Safadão. Tudo. Várias coisas. O baixista manda muito bem lá, tal. Eu sou baixista, eu sempre vou dar uma olhadinha. Você também é, né? Então a gente sempre dá Não sou, a não, gente é meio só suspeito. gosto de contrabaixo. Mas tem um baixão dele que é muito... Puta, que música que eu tava ouvindo hoje, eu falei, cara, isso aqui é muito punk rock anos 80, assim, sabe? Tem. A própria parte intermediária do Fogo dos Racistas mesmo, ele tem uma linha fantástica ali. E os caras são punk pra caralho. E eu pensei nisso. É falei, atitude, né? É atitude, é isso. Eu falei, cara, eu não tô afim de fazer nada levinho, não. Então, eu preciso fazer uma porrada na cara, porque esse tipo de mensagem que eu escrevi não é pra ser leve, é pra ser uma pancada na cara mesmo. E aí chamei 2 loucos, amigo meu, Rafão, que eu tenho uma banda com ele de heavy metal, que é o Infestácio também. E o Fábio Germano, que é o nosso guitarrista e produtor. Um baita produtor de Jundiaí. É um cara mais, tipo assim... quase ninguém conhece, mas o cara é foda. De Jundiaí ele é foda. E é tipo assim, vamos fazer? Vamos. Em 6 meses a gente terminou um disco. Não sei nem se posso chamar de disco, né? Quantas músicas? São 7 músicas. É chamado EP, mas eu me recuso a falar EP. Eu quero um disco. Chama disco. A gente vai lançar em vinil. Ah, mentira. Também vamos lançar em vinil. Já separa o meu, faço pix. Aliás, já. Tem 2 presentes que eu já vou dar. Um é pro Gabriel Tomás, que eu sei que ele gosta dessas paradas, que ele mora, acho que tá morando em Jundiaí ainda. É. E um é pro Gastão mesmo, que a gente tem um contato lá com ele também, vai mandar. Putz, demais. Aliás, se não fosse meu problema com tecnologia, o álbum é para ser lançado hoje, a qualquer momento. Mas eu como, né? Você que tá subindo na sua Pois é. É assim, Pois gente, é. Funciona. Pois é. Não consigo passar da primeira fase do Super Mario, eu quero subir as coisas no... Minha avó Pitita, falecida avó Pitita, terminava Super Mario, Quero subir as coisas nas plataformas. E, cara, o que eu achei massa, quando vocês me mandaram, é que tem, assim, cara, tem banda velha de guerra que não faz. Quer fazer um releasezinho, um press kit, assim, cara, isso é muito importante. Mas posso falar, tá? Não é mérito nosso, não. A gente jogou no chat GPT. A gente jogou no chat GPT, ou GPT. Na verdade, a gente tem uma assessoria. Aliás, ele quer me matar, o Patrick quer me matar. Chama Sangue Frio Produções. Sangue Frio. E ele falou assim, Cris, cadê a capa do disco? Eu falei, tá lá onde? Mas quando que você subiu para as plataformas? Eu subi ontem, mas é 5 dias para não sei o que. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Enfim, era para ser tudo lançado. É para dar certo. A artezinha tá aqui, gente, que tá assim, ó, loading. É. Mas em primeira mão, posso te passar a capa do disco? Já quero. Você quer? Isso aqui é recurso de uma assessoria preparada para o caos. Tá chegando, calma aí. Isso fui eu. Uma coisa eu fiz bem. Pera aí. Me mostra a capa, mas vai me falando um pouquinho das músicas, dessas 7 músicas aí. Aliás, até da capa, um artista fantástico que fez pra gente. Chama Furukawa, o nome do menino. Eu não sei de que cidade que ele é, porque eu também... Não sabe nada sobre Não pessoa. sei nada. Ele nem Eu chama sou... Furukawa, ele inventou... Tá, eu tenho TDAH. Bem-vindo. E dislexia. O meu dislexia. E 42 anos, mandei que é o pra que você. mais me ferra. Ah, não é pra mostrar? Pode mostrar.
O disco, vou falar Que disco, linda. chama Quem Manda Aqui. Quem manda aqui? E a produção toda foi feita pelo Fábio Germano. É um gênio, um gêniozinho da música aí de Jundiaí. Trabalhou com o Rick Bonadio, é um cara... Que legal. Ele é fantástico. Essa arte foi do Furukawa, que realmente retrata bem isso, né? Que a gente meio que é manipulação, né? A gente nunca sabe quem tá acima, quem tá Sim. abaixo, enfim. E tem muito a ver realmente com isso. O disco ele abre com a FDP, que é justamente aí é meio uma bronca minha com o tal do poder mesmo, do cara que ele tem o dinheiro e ele acha que tá acima do bem e do mal porque ele tem o dinheiro, mas no fim das contas o cara é um puta de um... É isso, um filho da puta mesmo, tá aí. E a letra é bem explícita. E o mais legal, tá, que assim, mais legal não sei, né? Mas é um disco de 7 faixas e eu acho que não vai ter 11 minutos. Grind, né? 30 segundos. Punk cada e rock. Pode Tanto que tem música. Eu vou até chegar, vou pegar a ordem aqui. Que eu vi uma entrevista do Rick Bonadio que ele falava assim: esquece música de 3 minutos, 2 minutos. Hoje a pegada é TikTok. Hoje as músicas vão ter que ter 30 segundos, 40 segundos. Pô, isso pra mim é um chute na cara, né? Sim. Pra gente tem a música como arte que é 30 segundos, mas tem 2 músicas aí. Tem uma de 28 segundos, chama Ai Ai Ai, a música. Em cima e embaixo, puxa e vai. Vai. E acabou a música. É por causa disso. É um grito de guerra. É um grito de guerra. E uma que chama Down Like, que é do aliás, palhacinho. a Ai 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 e a Down Like, ela tá já lá no YouTube como um... Esse sou eu fiz uma fotinho. Artísticas com Agora que com eu vi óculos que do eu olho o TikTok, tá vendo? Cara, você vai descobrindo elementos aqui. Por isso que eu gosto de disco é tipo com encarte. Beatles. Você vai Olha que descobrindo. sacrilégio. Nossa, e tem um... É os Beatles ao um contrário. Curta. Tem, eu tô chorando, Comente. tá vendo? Tô triste, ó. Tá Tá vendo? tistre. Ó, o curta, tá vendo? Não, tem um like aqui diferentinho, tá vendo? Tem um like diferentinho. Tem, né? Diferentinho. E onde que eu tava mesmo? TDH já... Tava falando dar um like. Isso, aí não, ia FDP. dar um like e a Ai Ai, até é difícil falar o nome da música, né? Ai Ai Ai. As duas tem um lyric vídeo já, pra quem quiser acessar lá e ver. É bem rápido, tá, gente? É coisa de 30 segundos. Só que o dar um like, pra mim, é uma coisa mais recente. Porque é a minha revolta, que é tipo a futilidade que tá rolando hoje em música. Instagram. Não, em tudo. Ah. Instagram, TikTok, tipo... Cara, eu sempre brinco, e é uma coisa ridícula que eu vou falar, ninguém gosta de artista, gosta de gente famosa. As pessoas gostam de gente famosa. É isso aí. Não importa aí. qual a tua arte que você tá vendendo. Não. E tem um filme dos anos 90, eu preciso separar esse trecho. Se eu pudesse tatuar um trecho de um filme, eu tatuaria esse trecho de filme, porque me impactou muito na adolescência, infância. O Sylvester Stallone, ele é descongelado e ele vai perseguir o bandido, que é o Rodman lá do... O juiz. O juiz? É o juiz. Tem a Sandra Bullock? Eu acho que é. Que daí ele vai cagar e tem as conchinhas? É esse daí, que não sabe como usar as conchinhas. É isso. É esse filme que eu tô falando. Tem um trecho nesse filme... Você queria tatuar as 3 conchinhas? Aqui, ó. No cox. Só os inteligentes vão ver as conchinhas. Tem uma cena que eles estão no filme, e eu assisti esse filme nos anos 90. Imagina, eu que escutava, sei lá, Pink Floyd com a minha mãe, sei lá, músicas longas, Emily Santiago, enfim. Teve um momento do filme que ele vai mudar a estação de rádio, então os dois no carro vai mudar a estação de rádio, só tem jingle de comercial. E ele falou assim, cadê rádio de música? Cadê música? Ela, que música? Isso são nossas músicas. Não, quero músicas longas, não sei o quê. Ninguém tem tempo de escutar músicas com mais de 15 segundos. Pronto, chegou. Aqui, ó, me bateu no peito, Chegou. cara. Imagina, eu era uma jovenzinha, nem sabia o que aquilo significava, mas aquilo ficou guardado em algum lugar que me revolta hoje em dia. É isso, revolta. Porque já estava escrito. Já estava Tava no escrito, filme, os Simpsons também fazem isso, né? Que ódio. O maior, assim, vou falar ódio de novo, né? A gente tá muito Maior odioso hoje. revolta. A maior revolta. Trevosos. Desde moleque, o maior sonho que eu tinha era ter uma banda que tivesse um vinil. Porque a coisa mais legal do mundo, pra mim, na época, era pegar um vinil, ver quem que fez, quem que foi Desbravar o produtor. vinil. Desbravar. Quando tinha ainda folha dentro, tinha Dupla, encarte, que sem se abria, encarte, dupla, nossa. você fala, caralho, que animal, isso aqui. Ficava horas vendo aquilo lá, as fotos, tal, aqueles... tinha encartes, tinha um monte de foto de estúdio, o cara ficava vendo aquilo. E eu falava assim, meu sonho é ter o meu disco, e ter lá quem que é a banda, quem foi produzido, tal, não sei o quê. Cara, hoje ninguém Ninguém faz. eu vou lançar,
por nós da banda, porque de verdade, poucas pessoas hoje vão realmente pegar o vinil, ver o capricho que teve naquela arte, que teve na capa, que teve na contracapa, que teve na produção, que teve não sei o quê. Mas tem uma geração que quer, Cris. Assim, eu Quer. via. Quando eu vi a briga da Adele com o Spotify, que só poderia tocar o disco dela na ordem, eu achei incrível. Falei, finalmente alguém pensando na minha geração ou pensando em produzir ouvintes de música. É isso. Você faz um disco inteiro ali, conceitual. Ok, na época, uma outra, você jogava singles na rádio e tal. Sim. Mas às vezes é um sacrilégio você não ter a mim, oportunidade ou o conhecimento de ouvir aquele disco na íntegra, isso. da faixa 1 à última faixa, o que quis dizer tudo aquilo, entendeu? Então eu acho importante a gente não reforçar, mas a gente cultivar. Você imagina se a moda pega um autor de livro, vamos falar o Paulo Coelho, vou dar um exemplo. Lançar o livro dele por capítulo. Eu só vou lançar o capítulo 1. Fascículos, a Folha fazia isso com a gente comprar toda semana. Toda semana tinha. Senão você não ia ter o corpo humano inteiro no seu Imagina fascículo. Os Sertões. Nossa. Por capítulo. A cada 2 meses eu lanço um capítulo. Tipo assim, e a obra inteira? E aquilo que você vai entrando naquele mundo? Sim. Cada página que você passa, você vai entrando mais na história, vai vislumbrando. A música é a mesma coisa, só que assim, e eu me recuso. Isso eu já falei pros meninos. Eu não vou ficar lançando single. Ah, porque hoje o mercado é assim, não, você lança um single, um mês, depois o outro, porque o Metallica faz, porque não sei quem faz. Cara, eu não quero fazer. Até mas porque... tem uma galera que já tá com carreira consolidada, e aí Pô, aí ele é maravilhoso, os caras viu? fazendo o jam em casa, gravando e soltando as músicas. Ou a Anitta, que é uma popstar, que eu acho o trabalho dela incrível, eu acho que ela também desbravou um mercado aí de música pop brasileira, Sim, né? sim. Ela chegou onde Cláudia Leite não conseguiu chegar, onde ninguém... Aliás, ninguém conseguiu, né? Ninguém conseguiu. Então, assim, acho super importante o trampo dela e a visão dela de mercado, mas é outro contexto. É totalmente outro contexto. É outro público, né? Mas nem julgo quem faça, tá? Viu, tá? Não, Porque eu assim... também não, mas assim... É opção, mas pra mim, de verdade, no alto dos meus 43 anos, eu vou... De verdade, não tô sendo derrotista, mas vou deslumbrar hoje que alguém vai ouvir o meu som. Cris, pô, cara, quero você no Rock in Rio, quero você no Hollywood Rock. Nem sei se existe mais Hollywood Rock, deve existir em algum lugar, porque né? não pode mais fazer propaganda de cigarro. De cigarro. Hollywood de É o sucesso. Los Angeles. Mas qualquer festival que tem o Wacken, viu? Eu não tenho esse deslumbre, até porque a nossa vida hoje, pode ser que aconteça? Pode. Sim. Cara, por que eu vou, sei lá, perder o meu tempo fazendo uma coisa que eu não acredito? Eu acho que é aí que é a arte. O cara, não me importa quantas pessoas vão ver o meu disco, a Vercel, a Gatilho, o meu livro de poesia. Me interessa aquela pessoa que ela vai perder o tempo dela para ouvir, para ler. Essa pessoa eu vou dar valor. Eu não preciso de 10 milhões, eu preciso de uma que sabe que tá vendo um composto ali de arte mesmo. Sim. Porque do resto, se eu fosse um moleque hoje, 14, 15 anos... Aliás, estou falando de moleque, não sei, tem uma banda de Jundiaí fenomenal, que são 3 meninos, fazem uma sonzeira. Quem? Acho que é Lost Liars, acho já que vieram é. aqui. Já vieram? Já vieram. Se eu tivesse na garotos, idade cara. desses moleque, por exemplo, eu ia sair mordendo o mundo mesmo, porque é a hora deles. Não é mais minha hora de fazer isso, sabe? Não é. Mas não é hora de ficar parado também. Não, eu acho que ficar parado não. O Face in Death soltou um disco aí ano passado. Cara, ficou uns 3 meses no meu carro sem tirar, assim, porque eu tenho CD isso. no carro, porque eu não troco o som que tá quebrado, porque tem um CDzinho e a tia velha aqui. Põe no Spotify, não. Não. Vou colocar lá. Mas quando o Júpiter também me trouxe CDs. Então isso eu acho cara, maravilhoso. Sabe? Esse lance de poder pegar disco, então nem se fale, né? Mas... Aliás, essa banda aqui, eu já até cheguei a falar no outro vídeo nosso. Júpiter, pra mim, dos últimos tempos, foi umas bandas mais tem muita lindas que eu já vi assim. Acontecendo, muita coisa boa. É óbvio, falta um grande festival, de repente, aqui em Jundiaí, grande. Sabe os Pão e Poesia da vida? Puta, era legal, hein? Pra fazer propaganda junto. Não, esses meninos, eu sou fã deles demais mesmo. Tem essa música Ozônio, eu acho uma das músicas mais bonitas já feitas
Pra gente organizar e ver tudo que tá posto, porque passa muita coisa legal por aqui. Cara, o Fist lançou som, disco novo. Atual? Eu acho que tem Tá vendo que massa? Tem o Fist é das antigas. Tem uma coisa acontecendo. A cena é enorme aqui, tá? Tem uma coisa acontecendo. A cena é direto enorme. Aqui no Vila Pizza, bandas tocando. O Rick Damarã fazendo um puta trampo também. Cara, esse cara tá monstro. Sabe? Tá. E umas bandas com umas minas muito rock and roll. Sim. Então, eu que tô aqui no Francamente, eu me proíbo de falar que o rock não tá acontecendo nada. Não, acontece pra cacete. Diferente. Não. Tem muita coisa incrível. E assim, tem uma molecada nova chegando, né? Os meninos aqui do Lost mesmo, gosta de Cazuza, não sei o que, pegando umas referências antigas, sabe? Pra cacete. Antigas. E ao mesmo tempo uma galera da nossa idade, e ponto mais, tipo os Clegs, que é do Ricardo Alexandre, fazendo som. Puta animal. O Ricardo Alexandre veio aqui, um puto escritor, escreveu milhares de livros, puta referência na música mesmo, crítico musical. Teve uma banda em 93, nunca conseguiram gravar, assim, o trio. Vamos Voltaram gravar. Agora. Gravaram, fizeram show no Sesc. Então eu acho que tem uma coisa acontecendo, Cris. Eu acho que tem uma... E assim, eu tô achando lindo a necessidade dos músicos, vamos gravar, entendeu? E parece que é isso mesmo, é uma onda, né? É uma onda. O que eu falei, não pode se calar. Uma que a gente não consegue. Que eu falei, eu tentei não fazer, mas não dá. Não dá, pra mim é muito forte, assim, eu tenho que colocar pra fora aquilo. Tava conversando com o Felipe, você conhece o Felipe, que também tá comigo num outro projeto, da Vercel, Felipe é vocalista da Vercel. Que ele falou assim, cara, eu acho uma judiação as suas músicas não atingirem um público maior. Eu falei, cara, minha obrigação não é que atinja um público maior. Minha obrigação é jogar justamente pro mundo. Você imagina se os meninos do Júpiter decidirem não fazer mais música. Pra mim é um desperdício. Imagina, o Ferinha, por exemplo, ele tem um monte de música linda, aquele cara lá. Imagina se o Nele falasse, eu não vou fazer mais. Imagina os Clegs que se tivessem parado lá em 93. Não, chega, isso não é pra Chega, mim. não quero mais, vou ficar com o meu outro caminho. E tantas outras que tem aqui em Jundiaí. Tem eu gosto de fuçar coisas de Jundiaí, né? De artistas daqui. Tem no YouTube, acho que é. Bandas de Jundiaí. Deve ter, sei lá, umas 40 bandas lá de Jundiaí. Procura. Procure saber. Tem muita. Eu vou passar o link. Tem muita música. Banda que eu nem conhecia. Bandas de todos os estilos parecidos. Tem uma que chama Fim da Aurora. Que é uma banda mais de porrada de metal. Tem Boca de Lobo, que é mais um hardcore. Nossa, eu amo Boca de Lobo. Regredidos do Macaco, que eu acho que eles... Não sei se eles pararam, não sei. Não, tá rolando. Tá rolando? Tá rolando, Regredidos. Cara, Teve monte. Recentemente, acho que Boca de Lobo, Regredidos e mais uma banda tocaram... O Barbac mesmo do Ti, ele começou com um projeto novo, assim, cara, esse projeto é assim, a banda antiga dele também não sei se tá mais, o Astronova. Cara, tem era muito legal. Tanta banda que existe por aí, isso que me fala assim, gente, o Jundiaí é da Seattle brasileira. Seattle brasileira. Não, eu sempre falo isso, porque sempre foi um polo criativo. É a Jundiaí americana, Seattle, na verdade. Cara, eu tava outro dia conversando no Twitter, sei lá, alguém me marcou, eu tava super afim de abrir um Google Forms pra galera ir colocando cartaz de show. Sim. Sabe assim? Seria animal. Aqueles festivais de primavera que rolavam com as bandas, Bilé, o Oba. Veio banda da França tocar aqui. Sei lá, Fresno veio tocar aqui no CD desse ano. Sim. Um monte de banda daqui da região. E a gente não tem muito registro porque, sei lá, tinha um blog ou outro, um fotolog ou outro, mas esse negócio da gente ter a câmera na mão e gravar, não existia, né? Não existia, não tinha nada. E eu acho que faz falta, assim, sabe? Você vê, não existia, mas tinha um puta de um rolê também, né? Tinha um puta de um rolê. Mesmo o Tequila, o São João, que rolava festival de bandas. São João tinha uns baita festivais que tinha lá. De música tudo autoral, né? Autoral. Falta, tipo assim, eu não vejo mais hoje dentro da cultura, do município mesmo falando isso. Festivais mesmo de música própria. Fizeram até Sons da Terra, acho que um tempo atrás, né? Do Sesc. E lugares pra tocar, tá? Sabe, eu entendo, mas é muito difícil essa galera, de autoral. Então, a Vercel fez 2 shows na vida de banda dela. E metade do show foi cover. Ou seja, é muito difícil você emplacar o teu som autoral. E, cara, autoral em show é outra, né? Ouvindo no carro, em casa, é legal pra caralho. Porra, mas ao vivo é outra pegada. A energia da banda tá ali.
E pouca. A Barbac tocou no esquina, acho que é 225 que tem 225. aqui. Cara, sabe, é outra pegada, meu. Você vê os caras tocando ao vivo, a dedicação que os caras têm. Sabe? Não é simplesmente entrar no estúdio, gravar e soca lá e já era. Cara, tem um. É que Jundiaí eu não sei se tem, mas. Em São Paulo eu sei que tem estúdio que dá pra ficar uma galera assistindo como se fosse um Tem. show mesmo. Tem. Mas tem um lance que rola nos Estados Unidos que é um open house, assim. É que os caras vão destruir, né? Porque eu conheço os meus amiguinhos. Mas assim, já xinga antes de dar qual é a letra. Não vai dar certo. A banda autoral vai lá, toca e vai só os amigos, assim, pra galera que não quer ir pra rolê. E a galera dá um cachê pra banda, Sim. sabe assim? Mas é um negócio, não é pra 100 pessoas, mas talvez 50 pessoas seja possível, cada um Sim. dá R$10, sei lá. Mas assim, pra começar a formar um movimento, que não necessariamente precisa ser no bar. Não necessariamente precisa. ser no Não bar. precisa. Porque assim, todo rolê que a gente vai tem que incluir álcool. E beleza, pra mim tomo. Aceito, Eu acho quero, justo. eu acho justo. Mas a gente também precisa cultivar outros espaços da arte. Eu também acho. Sabe? Porque eu sei que pro cara que tá vendendo breja, tá vendendo porção, é difícil colocar a banda autoral. Ele porque precisa. Às vezes vai dar 5 pessoas que não pagou os funcionários dele. Pois é. É que eu acho assim, tá? Tudo se resolve, né? Na conversa. Eu vou pegar um estabelecimento. E pelo amor de Deus, eu não tô colocando também culpa neles, não é isso? Porque Vamos realmente... colocar assim, Andresa, porra! Pô, o Pistolinha é o Ô, primeiro que Pistola! devia. Mas ele tentou ele com o Lu fazer lá, né? Ou, Tá rolando. Tá rolando lá, ainda, né? Tá rolando. Um dia na semana não custa, mas assim, o buraco é mais embaixo. É. Tem muito amigo que paga, sei lá, R$100 pra ver. Você falou do Fresno, pra ver o Fresno, mas não paga 5 pra ver o amigo dele tocar. Sim. Sabe? Então tem essa parte cultural também, que é. Sim. A galera às vezes vai no primeiro, não vai no próximo, tem tudo isso. Mas é uma excelente ideia, por exemplo, de estúdio. Sabe? Era Então, uma estúdio, coisa que às ensaio vezes. aberto, às vezes é uma coisa que você vai, daí você compra o mesh da banda, porque banda tem que ter mesh. Exatamente, tem que ter que compre o mesh da banda, que não compra para alguma pra coisa entrar. pra levar da banda embora. É isso daí. Dá pra você gravar material, dá pra você fazer um vídeo, dá pra você gravar combinar com o estúdio. Sim. Vamos pegar, captar o áudio, isso daqui, alguma coisa. É que eu sou tão velho e cansado e bêbado que eu não consigo ter ideia pra tentar. Você critica, mas você não tem ideia. Não tem. Não tenho ideia, é isso. Não tem. Quer dizer, ideia eu tenho, mas a execução Você que tem eu fico ideia. mais cansada. Não, a gente tenta executar junto, vai dar um jeito. Mas a questão realmente é essa galera que tá mais nova, ou que tá nem de idade, mas mais sangue no olho mesmo pra fazer. Tanto que a gatilho, eu falei pros meninos brincando, assim, ó, que seja a gatilho pra a galera mais nova ouvir e querer fazer uma coisa parecida. Sim. Sabe? A gente quer continuar fazendo mais discos e tal. E foi uma coisa que eu falei hoje com o Black Pantera aqui. Falei, cara, esse lance que vocês estão fazendo vai arrastar uma galera pro movimento. Já arrastou. Pro movimento. Falei isso hoje pra eles. Já arrastou. Porque eles me deram força a fazer isso daí. Que eu falei, foi talvez a maior influência pra gatilho, pra mim, pra eu, fazer a gatilho. Porque assim, pô, esses caras com toda essa dificuldade, com todo esse preconceito, os caras estão mandando bala, fazendo um puta som responsa, eu vou falar o que eu acredito também fazendo isso. Então, tipo assim, você vê, não é à toa. Se atingiu um cara que mora no Currupira aqui de 43 anos, você imagina a molecada que escuta ele. Engasou, pô. Engasopei. Eu atingi o cara que mora no Currupira. Porra. Molecada também pega esses caras e vai atrás. E é um movimento que vai criando forma. É. Eu tenho fé que daqui, sei lá, 3, 4 anos, o movimento rock. Porque o rock, essa balela, rock, morreu. Desde que nasceu, a galera tá falando que morreu, viu? né? Desde a época do Elvis falava, né? Quando nasceu já falaram que ia morrer, né? Não vai. Só que sempre volta. Na verdade, você vê a parte... Mas Brasil, né? Sempre tem essa cultura do déjà vu, né? De voltar, de pegar o que veio de antes. Cara, e rock não adianta. Ela é uma... Não é só música, né? Falando hoje no dia dito como Mundial do Rock. Pode crer. É hoje. Mundial do Rock. E tem outra banda também que eu tenho acompanhado, chama Indharma, que eu acho... Essa eu não conheço, eu vou ver. Vou te mostrar, vou te mandar o link. Cara, é filosofia. Então, rock é filosofia. Então, filosofia não morre. Tem gente que não segue, tem gente que segue. Então, tipo, pra mim eu escuto de tudo, tá? Eu não sou o cara que escuta só tipo. Eu sou regueiro pra cacete, eu amo reggae.
Mas rock tá no sangue, não tem como. Você escuta uma guitarra com distorção, já dá aquela... Aquele arrepiozinho na nuca. Aquele arrepiozinho, pô. E assim, cara, Ô, Cris, me fala uma coisa. Quando sai o disco? Vamos ver se já não saiu aqui, Vamos peraí. dar uma olhada? Entra no Spotify aí. Ah, putz, entra no YouTube é uma coisa, entra no Spotify. Vai no YouTube é você verde. que eu vou no Pera Spotify. aí. Não, tô entrando no Spotify. Quem estiver assistindo, Spotify. Spotify. Vamos ver se já tá. Ou tá em análise pela distribuidora. Bom, o importante é que vai estar lá, uma hora tá, né? Ó. Entrei gatilho, tem aqui gatilho, música de Matheus e Cauã. Achei aqui, ao vivo ainda. Ao vivo. Se tornam persuasivos. Ó, isso aqui é bom, ó. Gatilhos mentais. O guia completo com estratégias de negócios e comunicações. Tem o Gatochinha, logo embaixo, ó. Gatochinha. É um gato meio coxinha. Não tem, ó, não foi lançado ainda. Mas eu tenho esperança que hoje, ainda até o fim da noite, lance. Então, galera, ó, se não for hoje, amanhã, mais tardar amanhã. Então, provavelmente, quando você estiver ouvindo ou assistindo esse vídeo, você pode ser que encontre. Pode ser. Venha, volta aqui, escreva aqui nos comentários. Você que tá na rádio, vai no YouTube, escreve nos comentários se você achou o disco, por favor. Por gentileza. Só pra gente aí cancelar nosso convidado coletivamente. Coletivamente, bora cancelar, filho. A gente cancela. O que eu já garanto pra vocês todos é que já tá no Instagram. Se vocês pegarem uma fotinha. Fotinha. Eu vi que você tava colocando... For divulgar e procurar Gatilho Canhoto, já vai estar lá. Eu vi que tem uma aqui que tá com a música do Inocentes, outro que tá com Metallica, não, outro que se você ver a última, vê o do loading aí, ó. Já é uma música nossa. Eu não sou tão inútil assim. Ó. Tá vendo? Tá pegando aí? Ó, baixo. Baixando o Leme. Quem canta? Eu e o Rafão, os dois juntos. A gente é um adolescente, hein? Esquisito. O mais engraçado é o Rafão cantando assim. Porque o Rafão é um dos caras mais bondosos. O Rafão e o Ti são melhores amigos, né? Ah, é? É. E são os caras mais bonzinhos que eu conheço do mundo, assim. Só que você vê ele cantando, parece que desceu o Belial aqui, né? É dentista. Começa... meu Deus do céu. É a Ira, né? É a Ira. Cris da Fré, baixo e vocal. Rafão Neves, vocal. E Fábio Germano, guitarras e também produção. Produção. Toda a como produção chama foi dele. a que fez o release de vocês? A nossa assessoria chama-se Sangue Frio Produções. Sangue Frio Produções. É daqui? Não, é do Sul. Eu não sei exatamente qual cidade. Pra variar, eu não sei, né? Não sabe o nome do Furosaka que desenhou a capa. Furosaka não, Furukawa. Furukawa que desenhou a capa. O nome da empresa que tá fazendo o release. Não, peraí, eu sei sim. Sangue Frio Produções. Ó. Isso daí fui eu depois de fumar por 30 anos. A voz ficou assim. Gente, vontade de ir num show do Brujeria dar um mosh. Queres um coiote? Em Vegas. Posso falar o Instagram do Furukawa? Esse menino é mágico. Ele é realmente um grande artista. É Furukawa Drownings. O Furukawa podia ser feito em português também, né? Como que escreve Furukawa? @Furukawa é... Furu, ó. Ah, com K e o AK. Furukawa, achei. Furukawa Drownings. Muito bom. Esse menino é monstro, cara. Indicação do meu amado Ti Murbach. Aliás, tia, tá me devendo uma pauta aqui, hein? Aproveitando pra intimar a galera. E depois a gente vai fazer um faixa-faixa? Quando vamos, você né? Lançar. Vamos voltar quando tiver lançado tudo? A gente faz uma live faixa-faixa pra fazer a galera ouvir o som. Vamos. 30 minutinhos de programa. 15 minutos já matou. São 7 jingles exclusivos pra você.
É a música do juiz, né? É a trilha sonora pro filme. É isso, é isso. Mas eu juro que acho que é isso. Eu acho que tem 12 minutos o disco. Mas foi proposital. De verdade, eu queria uma coisa Mas você treinou rápida. dancinha? Treinei. Vai ter dancinha. Tem um clipe nosso que acho que vai ser TikTok. Pra colocar no TikTok e alguém vai dançar. Agora não sei quem. Eu não sei nem andar direito, acho que não vai ser eu. Eu vou chamar o Ti pra fazer, acho que ele topa. Meu Deus. É isso, sabe, que eu tenho, gente. Gente de qualidade fazendo isso que... som. Que bom, cara. Tô muito feliz. Eu que tá agradeço mais uma vez você me aguentar aqui. Não, ainda a gente vai fazer esses 12 minutos. Vai ser o faixa mais rápido mais rápido da história. Podia entrar pro Guinness, né? Foi 3 horas, eu acho. 3 horas? O faixa-faixa? Fizemos, que vai debater nas faixas. O Fist virou... Dream Theater, né? Dream Theater, né? Pink Floyd. 14 minutos cada música. Não, tô brincando. Meia hora a gente mata o nosso, então. Se tem 15 minutos, meia hora acabou. Uma rapidinha pra descobrir o dia. Pronto, resolve. Já foi. Resolve. Na nossa idade é tudo que a gente consegue entregar ao público. Pô, eu ia falar uma besteira, mas... Eu não falei nada. Eu quero deixar bem claro que meus advogados estão aqui do lado, de plantão. Mas eles vão gostar. O público do hardcore, realmente, do punk, que assim, é um punk crossover que a gente fala, que tem muita influência de metal também. Do thrash metal lá de 80. Vão gostar. Quem não é dessa área não vai gostar. Não vai. Prefiro que não goste, tem outros né? gatilhos no Tem outros gatilhos. no Tem Spotify o Matheus e pra você. Cauã, tem essa turma toda aí, que é uma Tem o da delícia. coxinha ali. Tem o Gatoxinha. Gatoxinha. Tem bastante isso. coisa. Tem coisas dançantes. Você volta pra gente fazer o faixa-faixa? Volto. Promete? Volto. Eu vou tentar trazer os meninos também. Tá. Pra Porque não eu quero a passar versão deles. essa vergonha Porque sozinho. daí a gente vai faixa a faixa e daí você Porque vai ficar quieto, sendo saco de pancadas. Eu ficar quieto é um pouco difícil. Saco de Mas pancadas. farei isso. Voltarei dois. com muita honra, muito prazer. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Seja a primeira de muitas você nesse Por espaço. favor, por Não favor. aguentava mais ver as pessoas só no quadradinho do computador. Viu? Eu ficava mais nervoso pelo quadradinho do que ao vivo. Eu não sei, papai, eu não sei mexer, ligar a câmera, essas coisas. Porque aqui a gente embebeda o convidado e é isso, gente. Uma só. Uma só, comportado. Que outra vez tenha mais. Ai, Pior que tem mais, é que eu tô cuzão, tímido de olha, pegar filha mais. da puta. Não, gente, tem bastante na geladeira lá, que eu tô tentando Vou dar parar. um suco de laranja aí. Obrigado, com vodka. Cris, Thank you very much. mais uma nossa. Mais Mais uma. Que dure mais 30 anos, nós dois velhos. Nossa, imagina Banguelo falando Pensou? de roda punk. Roda punk, tudo cotovelo, estourado, tudo zoado, cheio de teia de aranha ácido aqui, ó. úrico, Pessoal, engasgando. aqui, ó, só com o pé pra cima, com o femur quebrado. Sem uma perna. Ah, é isso, gente. É isso aí, Futuro que nos fumando. aguarda, fumando. Vai ser Fumando cachimbo. dois catifundos aqui. Catifundo. É isso. Falando assim. Nossa, imagina fazer Pensou? uma banda cover do Brujeria. Urra. Bem gutural. Bem, só sentado e cantando, né? Não consigo com Sentando o e peso cantando. nem do violão sentado, imagina. Sampler. Ah, vai ser tudo sampleado essa parte aí. Inteligência artificial vai fazer isso pela gente, vai. Hoje, agora é isso, né? É isso. Não é? Vamos O criar chat nossa banda na GPT. inteligência artificial. Com Bora. as próprias letras. Bora. E ganhar prêmios Eu no acho. e-mail. Ficar ricos, milionários. E é isso. E curtir a vida. É isso aí. @gatilho. Gatilho Canhoto. @Gatilho Canhoto. Do Furukawa a gente já passou aí, que é o grande parceiro. Sangue Frio Produções, quem quiser acompanha lá, que eles têm um casting fantástico também de artistas. E em breve loja também virtual a gente vai ter. Como eu vou fazer, aonde eu vou fazer, não tenho a menor Um ideia. grande mistério. Mas os produtos já estão no forno. Então vai ter camiseta, boné, disco. Então o vinil tá para ser lançado uma tiragem bem pequena, porque é muito caro. Sim. Mas vai ter. E em agosto sai. Provavelmente já uma Você me tiragem em avisa. vinil. Aviso. Não, eu vou trazer um. Se eu ver que presentinho. tá na mão, não, eu vou comprar essa porra aí que tem que ajudar as Então bandas. compra. Mexe, galera, ó, seguinte, vou dar um papo aqui, ó. Mexe, a gente compra. É isso. É a única coisa que você tá fazendo pela banda. Faz porra nenhuma. É nada. Não tem mais disquinho pra comprar, não vende mais 1 milhão de cópias, não tem mais as Não gravadoras tem. gigantes colocando tem. jabá nas rádios. Agora é a banda por ela mesma, então compra a camiseta, compra o disquinho, compra o que você tiver pra comprar. O nosso é Tá? disquinho mesmo. 11 segundos. Nossa, verdade. Porra, aqui, ó. O disquinho aqui, ó. Aqui, ó. A Compra. faixa cabe aqui, ó. É isso aí. Cabe aí? Uma só. E fita cassete, então. Vamos gravar fita cassete. Boa ideia que é também. o próximo passo. Boa. É isso, gente. Vai lá.
Gatilho Canhoto, curte, compartilha. Logo, logo o disco vai estar disponível nas plataformas digitais. E eu acabo esse programa com essa piada. Cris da Fé, obrigada, viu? Obrigado, gente. Amo todos. Black Pantera. Vamos correr pro show? Vamos pro show? Não, que você vai brigar com seu marido. Meu marido vai brigar comigo. 3 dias de cama, acorda, eu tô na roda. Dando cotovelada em marmanjo. Ai, é muito minha cara, gente. Vou ficando por aqui, fiquem bem. Bebam água e tchau. Tchau. Abre a roda e senta o pé. Já tô assim. Vai. Francamente, com Tainan Franco.